noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Cíntia? Tudo Tudo bem. certo. Deixa Como eu. é que foi? Você tá ouvindo bem? Tá vendo bem? Tô ouvindo bem. Mas vendo não? Tô vendo Ah, também. tá. Oi, galera entrando aí. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês foram de São João? Como é que você foi de São João, Cíntia? Ainda tô me acostumando com esse negócio de São João. Você mora na onde? Aqui eu tô falando de Maceió. Ah, tá. Aí é uma pessoa. Aqui tá parado, né? Que tipo, não tem movimento aqui, né? Até o dia primeiro agora, né? Começou segunda-feira, né? Com o feriado. E Hum, a cidade para. Tá todo mundo viajando, tá todo mundo curtindo São João ainda, até o dia primeiro. mas é verdade. É É. verdade. Aí também para? Rapaz, não, aqui só tem, assim, geralmente órgãos públicos, estaduais, né, assim, tem feriado, é feriado, mas assim, comércio, geralmente não, tudo funciona normal, entendeu? Aí tem as festas, tipo assim, os shows, né, que é lá no Jaraguá, lá no bairro da parte baixa da cidade, aí tem shows, que foi até o Alok que abriu, enfim, Não, mas tá tendo aqui show. em Campina Grande, que é 1 hora e pouco de João Pessoa, tá tendo show desde o dia 1º de junho. E só acaba dia 1º de Ah, você tá julho. falando pronto, pronto. Era nesse sentido que você estava falando? De shows assim? É Era isso? todo dia, Ah, sim, todo dia. todo Aí dia. a questão toda é que no dia 23, que é o São João, né? Que Uhum. é comemorado, assim, que é o feriado em Véspera, si, sim. por exemplo, as escolas pararam na quarta-feira, as escolas pararam na quarta-feira da semana passada, tipo dia 18, e só vão voltar dia 1º, É, aqui, não, não. Eu não sei como é que é a entendeu? escola, entendi, E aí, tipo assim, entendi. aí tem lugares que não abrem, tem lugares que abrem, mas tem lugares que não abrem por causa disso daí, entendeu? É Meu muito Deus. interessante. Mas assim, ainda eu não fui pro São João, porque todo mundo fala assim, São João não é pra ir com criança, entendeu? Então, com 4 crianças, não dá pra ir pro São João. Deixa eu dar boa noite a todo mundo para apresentar a Cíntia. Pessoal, boa noite a todo mundo que está entrando aqui. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer um bate-papo muito legal, muito massa hoje com a Cíntia. Depois eu vou parar um pouquinho para olhar as perguntas, tá? Mas vamos lá. Ó, hoje a gente está com ela, a rainha do armazenamento, Cíntia Lima. Vamos entender, né? Eu estou aqui morrendo de curiosidade, já conheço a Cíntia, já acompanho você há um tempo já. É, E já te acompanho e ficava, meu irmão, essa mulher sabe de alguma coisa. Tem alguma coisa que essa mulher sabe que a gente não sabe, não é possível. Então vamos aprender todo por mundo quê, fala isso pra mim. O que não que é? você sabe que a gente não sabe? Isso mesmo. Vamos descobrir hoje. É, Então, a gente vai aprender, galera, com a Cíntia, por quê, né? Qual é o objetivo de armazenar alimentos, né, a longo prazo? Como fazer isso? Eu sei que você tem um e-book, né, Cíntia? Tem um e-book. Pronto, a gente vai falar sobre isso já no finalzinho, sobre o seu e-book. Mas, assim, a Cíntia vai dar uma palhinha, né, pra gente hoje. Então, assim, tentar resumir é bem difícil, mas eu acho que a gente vai vou pedir para ela tentar resumir, pelo menos assim, o basicão aí de como que a gente começa, né, a armazenar alimentos. Então é isso, Cíntia, desde já, né, muito obrigado por você ter topado o convite, por estar falando com a gente hoje. Para a gente isso é muito importante, viu? A gente está muito feliz, de verdade. Essa troca, assim, é muito, muito massa. E eu sei que toda live é uma aula. Eu sempre vejo assim. E eu É vou verdade, aprender. eu concordo com você. E Toda live é uma live. é uma Eu vou aula. mandar vou mandar para algumas pessoas aqui o Hum, convite para o pessoal entrar, porque às vezes eu mando para algumas aqui e o pessoal já começa a entrar, todo mundo, né? Para ver. entrar, sim, sim. Oi? Não, sim, para entrar na live, né? É, tô mandando Beleza. aqui para. E que eu consigo mandar para 50 pessoas, 50 aviãozinhos para 50 pessoas, né? Sim, Aí eu sim. tô mandando aqui pro pessoal entrar. E aí, galera, também, se vocês quiserem aí, ó, aproveita, faz isso também que a gente está fazendo, compartilha aí com todo mundo, com os amigos.
Vamos levar esse conhecimento aí para o máximo de pessoas que a gente conseguir, que eu sei que é muito importante. Aí vê só, a gente já tá ligado aí, todo mundo já entendeu qual que é o assunto. Aí, Cíntia, vê só, como foi que você chegou? A minha curiosidade é essa, como foi que você chegou? Teve um start, né? Como é que começou essa sua relação com essa questão de armazenar alimentos? Como tudo começou? Ó, eu, eu sou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, Sim, certo? E na nossa igreja é um mandamento armazenar. é Então, mesmo. como é, tipo assim, um mandamento você não fumar, né, não beber, é um mandamento a armazenar. Por quê? Porque a gente aprende dentro da igreja que nós precisamos ser autossuficientes, né? Hum, Então, assim, na igreja, a gente não ganha para trabalhar. Sabe assim, um pastor, um bispo ganha para trabalhar em outras igrejas, né? sim, Na nossa igreja, tudo que a gente faz é voluntário, certo? Mas a gente aprende que nós devemos ser ricos e prósperos dentro da igreja, né? E para você ser rico e próspero, você sempre tem que estar pronto para qualquer adversidade, tanto espiritual, tanto física, como material. Então a gente aprende que temos que guardar dinheiro, fazer reserva, fazer o armazenamento, né? E estar sempre preparado para qualquer situação. Então é por isso que nós mantemos uma saúde, uma boa saúde, não fazemos dívidas, né? Tudo isso é aconselhado para a gente não fazer. E eu aprendi a armazenar criança, porque eu sou da igreja desde criança, né? A minha mãe se batizou com 16 anos e a gente nasceu na igreja. Então, assim, quando eu tinha, que a gente passa as etapas, né? Você vai para, tem a salinha das crianças, sim, e quando você passa para a sala das moças, né? Que é quando você faz 12 anos, você começa a ter mais responsabilidade e aprender as coisas mais da igreja. Então, a gente aprendeu a armazenar numa atividade para as moças. E eu tinha uma líder das moças que ela era uma pessoa recém-batizada na igreja. O nome dela era Cida. E eu nunca vou esquecer dela, porque ela entrou na igreja e ela começou a armazenar. E o exemplo dela de armazenamento para mim é muito grande, porque ela salvou a alimentação de uma cidade inteira por causa do armazenamento dela. sério. Sério, ela era recém-batizada e ela começou a armazenar. As pessoas ensinaram, tem que armazenar, é assim que armazena. Ela começou a armazenar. E em Cuiabá faltou sal. Não tinha sal em Cuiabá. Para comprar, não tinha como chegar, não lembro por quê. Eu sei que ela distribuiu sal para todas as escolas municipais e estaduais da cidade inteira, para que Uau. para que as escolas continuassem fazendo o alimento das crianças, entendeu? Então, o Entendi. armazenamento, ele tem esse intuito. E foi isso que eu aprendi. E por que Então, estou assim, ensinando, e por que eu estou ensinando na internet isso hoje? Porque quando chegou a pandemia, eu tinha armazenamento doméstico, eu falei, para mim era comum, não era uma coisa assim, né? Porque hoje as pessoas falam, nossa, isso é incrível! Como eu não sabia disso antes? E foi por isso que eu vim para a internet. Porque na pandemia aconteceu que muita gente não tinha o que comer, não tinha como comprar e ela não tinha esse conhecimento. E eu falei, sim. nossa, tipo, isso é minha culpa. E porque assim, a gente aprende que nós devemos proclamar as coisas boas, certo? Quando Sim. uma coisa é boa, você não tem que ensinar, passar para frente. Isso. E eu tinha um canal que eu falava sobre casamento, né? E aí eu falei assim, já tô na internet mesmo, não tem mais vergonha na cara, né? O negócio da internet é isso, né? Sim. Já virei blogueira. Por que não ensinar armazenamento? Mas eu amava o meu canal sobre casamento, porque eu amo falar sobre casamento. Se alguém sentar perto de mim, eu começo a falar de casamento, não é nem de armazenamento. E eu comecei sem pretensão nenhuma. Em um ano, já tinha muitos seguidores, tinha 50 mil seguidores em um ano. E eu comecei a ensinar as pessoas. E eu descobri que eu gosto de ensinar, né? E eu descobri que as pessoas realmente precisavam aprender a armazenar. Porque as pessoas, elas não sabiam,
elas tinham preconceito e as pessoas têm medo de armazenar. A verdade é essa, né? Sendo que o intuito do armazenamento é só você guardar alimento a longo prazo para você usar quando você necessita. Seja os três princípios que é para você economizar, para você sentir segurança ou para você ajudar alguém. Como eu fiz na pandemia, como essa irmã Cida fez naquela época que eu era criança. Ajudou uma cidade inteira com o sal dela. Né? Então, assim, o armazenamento... E as pessoas veem o armazenamento como algo ruim, algo terrorista. Ah, porque o armazenamento vai para o fim do mundo. Não faz armazenamento porque as pessoas vão na sua casa e vão roubar sua comida quando elas precisarem. E o armazenamento não é para isso. Se as pessoas virem na minha casa, eu vou dar para ela o armazenamento. Eu não vou lutar pela comida, Entendi, entendeu? Porque entendi. todo as pessoas precisam entender uma coisa. O mundo inteiro. Quando se cria um mandamento, o mandamento não é para as pessoas daquela religião, é para o mundo inteiro. Então, quando você vive esse mandamento, você é abençoado, porque você está cumprindo o mandamento de Deus. E quando você cumpre o mandamento de Deus, todo mandamento tem uma promessa. Então não adianta você ficar preocupado se você vai armazenar e alguém vai vir tirar de você. Né? Então, quando a gente cumpre o mandamento, mesmo que a gente tenha uma garrafa armazenada em casa, aquela garrafa ela vai se multiplicar em outras garrafas. Porque quando você vive algo, o Senhor te abençoa de várias maneiras, inúmeras maneiras, que a gente nem imagina. Então, eu armazeno por isso, né? Porque eu vivo esse mandamento há anos e para mim é natural viver esse mandamento. E eu sei que eu sou abençoada porque eu já fui várias vezes, eu usei meu armazenamento e como eu falei, na pandemia eu doei o meu armazenamento e não faltou para mim. E eu Uhum. doei muitas garrafas e não faltou para mim. Então, assim, eu já sobrevivi com armazenamento que eu falei assim, ali tem 3 garrafas de arroz, vi há 6 meses com isso. Parou ou não? Travou um pouquinho, mas voltou. Então, assim, eu sobrevivi 6 meses com essas garrafas, né? Então, assim, quando você faz a sua parte, você é abençoado. Então, assim, hoje, todo dia, é uma coisa que me motiva muito. Eu recebo as rainhas mandando mensagem para mim. Cíntia, meu marido perdeu o emprego. Se eu não tivesse armazenado, eu não sei o que eu faria. Cíntia, eu perdi o meu emprego. E eu estou armazenando desde janeiro e eu tenho armazenamento até dezembro. Pensa. Entendi, Cíntia. Então Entendi. é para isso o porquê do armazenamento doméstico, né? Então é por todos esses fatores, né? E é algo que hoje, na economia que nós temos, no mundo que nós estamos vivendo, é uma economia. Né? Como eu falo Entendi. sempre, eu armazenei arroz quando eu cheguei aqui na Paraíba a R$ 2,99. E hoje o arroz aqui tá R$ 7, R$ 8. Então, olha o tanto de economia que eu estou fazendo agora. Sim, é Consumindo o verdade. arroz que eu armazenei. Entende? Então, É assim, verdade. é por isso que existe o armazenamento. É por isso que eu armazeno. Esse é É o motivo, a motivação, né, Cíntia? a minha motivação. Então, é por isso que eu ensino as pessoas na internet hoje. Porque eu vejo assim, que hoje eu tenho 200 mil pessoas me seguindo. Imagine se realmente essas 200 mil pessoas armazenarem. Você entende que Aham. muita gente não vai passar a necessidade que passa? Porque, ó, Uhum. se essas famílias que mandam uma mensagem para mim assim, não tivessem, se eu não tivesse a coragem de ter vindo aqui falar sobre armazenamento e elas não tivessem armazenado, o que aconteceria com elas hoje? No Brasil atual, né? Então, Verdade. elas passariam necessidade, dependeriam de alguém, ficariam desesperadas, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é: perdi meu emprego, o que eu vou comer amanhã? Porque É hoje em dia, verdade. hoje em dia
A gente não tem aquela segurança que a gente tinha há 10 anos atrás, né? Ah, não, perdi meu emprego, tenho seguro-desemprego bom. Não é mais assim. Dependendo do Verdade, seu emprego, você não tem direito a nada. Dependendo de como você foi mandado embora, você não tem direito a nada. é verdade, A gente não tem é mais verdade. aquela segurança que a gente tinha quando você perdeu o emprego. Quando você perde o emprego, você perde tudo mesmo. Então, assim, o armazenamento ele é uma segurança para todo mundo. Mesmo que você acredite ou não no fim do mundo, mesmo que você acredite não, se você não acredita ou não em Deus, pensa, vou armazenar para economizar. Vou armazenar porque se eu perder meu emprego, se alguma coisa me faltar, se um pneu furar do meu carro hoje, né? O que você faz? Você entra na dívida porque você tem que comprar o alimento e o pneu. Qualquer coisa, se Sim, você, qualquer coisa, gente, aconteceu, uma saúde, se você ficar doente hoje, quantas pessoas aqui têm plano de saúde que estão nos ouvindo? Que se ficar doente hoje, vai num lugar e vai ser bem atendido. Então, verdade. tudo isso a gente tem que pensar. E se você vai armazenando aos poucos, que é como eu ensino, armazena com R$ 10 por semana, você não vai correr o risco de ficar. Você pode até ficar doente, porque a gente não tem como a gente impedir de ficar doente, mas você não vai ficar sem o alimento daquele mês. Verdade. Eu achei, Cíntia, assim, que a princípio não teria a ver com essa questão aí do mandamento da sua igreja. Eu achei que realmente era pelo fato, assim, de entender que a gente está caminhando para um colapso é, financeiro mundial. Mas aí eu tenho uma outra dúvida dentro dessa questão. Na igreja, assim, o que vocês aprendem, eles falam, além de economizar e tal, vocês acreditam que a gente está caminhando para isso? Porque hoje em dia, até a ciência, né, a gente nunca se ouviu tanto cientistas, por exemplo, né, falar no tal fim do mundo como a gente está ouvindo hoje em dia, né? Antigamente era improvável que a ciência, né, que um cientista falasse em fim de mundo. A gente nem imaginava que alguém né, um cientista ia falar uma coisa dessa. E hoje já se tem isso no mundo aí da ciência. Então, assim, dentro do que você acredita que além dessa questão de estar precavido para uma emergência, para economizar, você acredita que a gente está caminhando para isso? A gente, a igreja, ela ensina que vai haver uma segunda vinda, né? A gente não fala do fim do mundo, porque na verdade o mundo não vai acabar. O mundo vai passar por uma renovação. Então existe a segunda vinda. Jesus Cristo realmente ele vai voltar à Terra, né? Como ele veio à Terra a primeira vez, ele nasceu na Terra e ele deixou a promessa que ele ia ressuscitar e um dia ele voltaria, certo? Já ouviu falar isso? Sim, sim, já sim. Então, que Jesus Cristo voltaria. Sim, E aí, e que é o Apocalipse, que toda a história, sim. né? Uhum. Que ele vai reinar por 1000 anos na Terra, né? Tudo isso está em Apocalipse. E a gente acredita na segunda vinda, só que o mundo ele não vai ser destruído, ele vai passar por uma renovação. Então as pessoas vai haver uma destruição por nós mesmos, né? Porque como a gente sempre escuta os nossos líderes, os nossos profetas, os nossos apóstolos falarem que tempos difíceis virão, né? Foi como na pandemia, sabe? Na pandemia, um ano antes, né, a gente foi preparado para a gente aprender a estudar o Evangelho em casa. Né? Então, a gente ganhou um manual que falava assim, ó, esse manual, vocês vão estudar ele em casa. Então, comecem a estudar ele em casa, porque vocês vão precisar estudar em casa. 6 meses antes da pandemia, o nosso profeta falou assim, teremos tempos emocionantes. Tomem as suas vitaminas, né? E quando aconteceu a pandemia, qual foi a primeira coisa que as pessoas falaram? Tomem vitaminas. O reforça a imunidade, né? E nosso profeta já tinha falado pra gente que teríamos tempos emocionantes. E hoje eles falam, teremos tempos difíceis. Só que
que na igreja a gente aprende a não aterrorizar os membros. A gente não vive de terror, a gente vive o hoje. Então, se hoje eu vivo os mandamentos, amanhã, se Jesus Cristo voltar, eu vou estar preparada. Então, eu não vou precisar temer. Então, eu vou estar preparada espiritualmente, fisicamente, porque eu não vou ser, a gente não vai ser destruído. A gente vai viver nessa terra por 1000 anos com Jesus Cristo. Jesus Cristo vai reinar aqui. Então, como que essa terra vai estar destruída? Mas antes disso, vai ter tempos difíceis. Na verdade, nós já estamos passando por tempos difíceis, né? Sim, Porque verdade. vamos colocar, há 10 anos atrás, não acontecia o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não, o Brasil é o melhor lugar para viver porque não tem enchente, não tem terremoto. Quantas coisas têm acontecido no Brasil ao longo desses últimos 10 anos? Sim, Quantas cidades foram destruídas? muita catástrofe, Qu- né, na Quantas pessoas natureza. estão morrendo de calor por lugares que eram quentes, ficarem mais quentes? Quando a temperatura caiu nesses lugares que a gente está por aí. Então, tudo isso está acontecendo já em lugares que a gente falava assim, não, o Brasil é um lugar improvável de De acontecer qualquer. acontecer, verdade. Então, já está acontecendo, mas as coisas vem, vem se falando isso para a gente há anos. Se preparem, façam isso, façam aquilo. Por quê? Porque não é amanhã que vai acontecer. Não é, a gente não sabe quando. Foi igual a pandemia. Alguém imaginava que ia acontecer aquilo? Não, de jeito nenhum. Alguém descobriu da onde que veio aquilo? Né? Todo mundo fala, foi da lá, a China que mandou o vírus, nananã. A gente não sabe, a gente não tem a informação verdadeira. Então, as catástrofes, as guerras, as doenças, elas vão acontecer e elas vão, sim, pegar muita gente despreparada. Pessoas que não acreditam, pessoas que não acham que não precisam. Então, assim, eu faço armazenamento por 3 motivos. Para eu economizar, para eu me sentir segura, e eu falo segura porque eu estou vivendo um mandamento, porque eu não quero passar o que as pessoas passaram na pandemia, porque se eu perder o meu emprego, que é a internet, a internet vai ficar, vamos ficar sem internet. Uhum. Nossa, eu fiquei sem internet. Aí eu não posso fazer isso porque o iPhone faz brilha aqui. Então, assim, você sentir segura em momentos que você não sabe o que vai acontecer é a melhor coisa. E a oportunidade de ajudar as pessoas com armazenamento doméstico é muito gratificante. Né? No dia que vocês tiverem a oportunidade de assim, pegar uma garrafa e dar para alguém, nossa! Primeiro que você não tirou aquilo do seu bolso de imediato, né? Você não está sacrificando para ajudar ninguém, né? Você está ali com aquele Exatamente. alimento guardado, Guardado. guardado. Então tem aquela história assim, hoje em dia não tem muito isso, né? Mas quando eu era pequena tinha muito isso de as pessoas baterem na porta da sua casa e pedirem comida, né? Pelo menos em Cuiabá, onde eu vivi, tinha muito isso. E a minha mãe ia lá, pegava um pacote de algum alimento e dava, né? Então, Uhum. assim, hoje eu vou dar uma garrafa, se isso acontecer. Entendi. Então, assim, é muito diferente você ter o armazenamento e você ajudar a pessoa com o seu armazenamento. É muito diferente de você pegar aquele dinheiro, tirar do bolso, ir lá no mercado, comprar um alimento para aquela pessoa. Então, assim, hoje que me motiva. A armazenar são esses 3 princípios, né? E que Uhum. fazem a diferença quando você armazena. Né? Igual o humor de domingo, né, que eu fiz, né? Mostrando meus azeites, né? Isso porque eu mostrei só 3, para não dar muita confusão, entendeu? Então, assim, Uhum. o tanto que eu estou economizando de usar os meus azeites mais baratos que eu armazenei, né? Então, assim, tudo isso faz a diferença na nossa vida, no dia a dia, né? Entendi. Eu acho que ficou muito claro, assim, para a gente aqui, né? A gente está ouvindo. E as pessoas que vão assistir depois, que por algum motivo, não conseguiram, né, estar aqui ao vivo com a gente, vão entender, né, as motivações.
as suas motivações e o que você entende realmente, né? O que, que você acha e o porquê que você defende, né, a questão do armazenamento. Isso ficou muito claro, assim, que acho que todo mundo conseguiu entender. Agora eu queria que voa, viu? O tempo em live é um negócio muito voa. Então, assim, eu sei que você tem um e-book, a gente vai falar, como eu falei lá no início, a gente vai falar sobre, né, sobre o e-book no final, mas vamos lá. É, uma palhinha para nós começar a cuidar na vida logo ligeiro para não ficar de noite, como diz aqui. É, como é que eu começo? Tipo assim, como é que eu começo, Cíntia? A forma mais simples, quais os alimentos que é mais que a gente começa? Por onde eu começo? Quais os alimentos que eu começo a armazenar? Como que eu faço isso? Diz para nós aí. Ó, eu sempre falava que as pessoas tinham que começar pelo macarrão, porque é um alimento mais fácil de armazenar. Hum. Mas eu aprendi uma coisa ao longo desses anos aqui ensinando as pessoas a armazenar. Você precisa armazenar o que você consome. Então, hoje na sua casa, o que você mais come? Rapaz, eu no meu caso, como eu almoço no trabalho, eu só janto em casa, né? E final de semana, geralmente, eu venho aqui na casa da minha mãe e tal. Então, é mais raízes, né? E aí, acho que não tem como. Tem, fazer conserva. Isso Conserva aqui é milho verde. Isso aqui é sim. milho verde de, ó, isso é milho verde e ele está armazenado desde 6 de 2023. E olha só, eu tirei da Perfeito. espiga e coloquei aqui. Então tem como Cara, armazenar. Eu tenho mandioca armazenada. tem. Batata, tenho. Tenho Meu Deus, mandioca. Mandioca cozida, né? Mandioca cozida, batata doce cozida, meu batata normal Deus. cozida. Tudo aqui, ó, no vidrinho. Então tem como sim armazenar. Se é o que você Ei, consome, é o que você precisa armazenar. Porque não adianta eu falar pra você assim, armazena macarrão. Aí você não come macarrão. não Aí como macarrão. quando você for consumir o seu alimento na hora da necessidade, você vai ficar doente. Porque você não come esse aqui, isso aqui. E vai fazer mal pro seu organismo. Mas o que ela tá comendo? Ela não comeu isso. Por que ela tá comendo isso agora em grande quantidade? Entendi. Entende? Então, assim, Então, entendi. Só uma palhinha do, pronto, no caso da batata doce, da batata, né? Você está falando da batata doce ou batata inglesa? as duas. As duas, pronto, vamos lá. Vamos falar da batata doce. Como é que você faz? Como é que você fez para fazer o Ah, armazenamento? é conserva. Aí você faz a conserva dela. Então você precisa ver como que você quer preparar ela e colocar na panela de pressão. A panela de pressão específica, que é uma panela que é 100 QPAs, né? Que ela vai chegar a um grau de calor. Vamos falar uma coisa mais simples para as pessoas entenderem. Ela Tá, chega a panela de pressão de 100 QPA ou KPA, ela chega numa pressão dentro desse vidro que ela cozinha o alimento, esteriliza o alimento e protege o alimento para ficar armazenado até 5 anos fora da geladeira. E aí você não corre o risco de botulismo, de nenhuma doença que possa ela dar o botulismo. Ele para mim, tô ouvindo sim, só parou aqui um para mim tá, pouquinho. para mim tá normal. Tá, perfeito, perfeito, pode continuar. Então, quando a conserva é bem feita, você não corre o risco do botulismo. Agora, quando ela não é bem feita, corre o risco do botulismo e aí você pode vir ter problemas cerebrais, vir a morrer se não fizer a conserva da maneira correta, entendeu? Então, assim, Entendi. é uma conserva. E você pode fazer a conserva, por exemplo, de carne, legumes, de frutas. Então, assim, a gente não consegue fazer de verduras, né? Porque a verdura derrete, né? Que a verdura derrete sozinha se você deixar ela ali na mesa, né? Fora da geladeira. Mas Sim. todo o legume, toda a raiz, né? Então, qualquer raiz que você consuma hoje, você consegue fazer uma conserva a longo prazo. E essa panela de pressão, ela é uma panela de pressão específica, ela não é uma comum, não, né? Ela é uma panela de pressão específica. A marca que hoje no Brasil faz panelas que tem 100 QPA é a marca Rochedo.
Outras não fazem. Então, tipo assim, a marca Rochedo ainda é específica. Tem que ser a panela Rochedo Turbo. Né? Então, toda panela Rochedo Turbo, ela tem 100 QPA. Agora, fora do Brasil, todas as panelas são acima de 100 QPA. Por quê? Porque lá o costume deles de fazer conserva para consumir é normal. Por quê? Porque tem alimentos que não... eles não têm acesso no inverno. Então, eles armazenam ele em forma de conserva no verão para ter no inverno. Por exemplo, o ovo mesmo. Eles fazem conservas de ovo, porque no inverno não é tão fácil ter ovo. Então, armazena ovo lá. Mas lá armazena ovo em conserva, lá armazena ovo em lata, lá armazena ovo em vidro, para você consumir no inverno. E todas as panelas deles são acima de 100. Esses dias uma aluna mandou para mim, olha a minha panela, eu posso usar essa? 301 QPA. Eu falei, claro que você pode, essa panela é maravilhosa, né? Porque o QPA dela, quanto mais QPA, mais protegido está o seu alimento ali, a conservação. Porque mais pressão pega na panela, mais esterilização faz, mais está protegido. Tá me ouvindo ou não? Parou aqui. Eu estava escutando, agora melhorou. Até o seu rosto estava meio embaçado, um pouco embaçado, mas agora está melhor. Para mim, você que parece embaçada. Meu Deus, que loucura. Melhorou um pouquinho? Não. Eu já verifiquei a internet aqui, está topado aqui o sinal, não tá ruim, não sei. A minha também é normal aqui, tá aqui normal. Mas É porque enfim, vamos se a minha continuar. cai, mas é que se a minha cai, tem a se o Wi-Fi cai, tem do telefone. Pronto, também Mas já tá normal. deixei ativo, já deixei Tem ativo. uma Vamos pergunta aqui, continuar assim. tem uma pergunta que falou assim, ó, qual é o alimento que dura mais? Qual é o maior tempo de armazenamento? O alimento que dura mais é o cru, né? O cru dura mais que o cozido. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma paradinha aqui, tem mais perguntas, tá? Para fazer. Deixa eu só dar uma paradinha aqui para dar uma olhada, Cíntia, do início, para ver se a gente consegue. Que tem uma galera aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver, tá? Bora. Boa noite. Deixa eu só ver aqui. Eu voltei um pouquinho para ver. Falar aqui, boa noite. Você é muito humana. É você, Cíntia. Deixa eu ver. Pessoal, façam perguntas também, tá? Parei aqui para poder ver se Tem uma tem. aqui, ó. É com o vidro fechado que cozinha na pressão? É com o vidro fechado. Você põe um alimento aqui dentro, ele pode ser cru ou cozido, depende da receita. E aí você fecha esse vidro, coloca na panela de pressão com água. Aí vai ter o tempo de cozimento, que tem um tempo adequado de cozimento. E aí você vai estar com o alimento protegido, para depois você utilizar ele. Mas é sempre com a tampa fechada. Entendi. Acho que não, viu, sim? Tá vendo aí? Eu comecei lá do Aí, início pessoal, pode ser usando. a panela de pressão elétrica? Não pode, porque a panela de pressão elétrica ela não é de 100 QPAs. Aí, posso reutilizar vidro de conserva? O vidro você pode, mas a tampa sempre tem que ser nova. Toda vez que você for fazer uma conserva, a tampa tem que ser nova. Então, vidro sempre eu posso utilizar quantas vezes eu quiser. Ele não estando rachado, quebrado, eu posso usar. Agora, a tampa tem que ser sempre, sempre nova. Perfeito. Deixa eu ver Completa que aqui. é o completa Completa. com que para conservas vinagre? Não. Nenhuma conserva que é feita na panela de pressão vai vinagre. Nenhuma. Não tem vinagre aqui. Tá? É só o milho. Como que eu faço o milho? Milho verde refogado. Então eu ponho a banha, alho e o milho. Esse eu ponho aqui.
Nesse aqui não tem nem água, eu não coloquei água. Essa água que tá aqui é algo que se criou quando fez o milho, tá? Uhum. Meu Deus. Ó, eu vou te dizer, eu não imaginava, quando eu falava dessas questões de armazenamento, eu juro, assim, eu sempre imaginava alimentos crus, assim. Eu não imaginava, assim, esse universo aí de possibilidades, né, Tem, de armazenar esses alimentos. Menina, tem eu tô possibilidades, passada. tem possibilidades enormes, tem possibilidade de você fazer o. Porque o armazenamento ele é em garrafas PET, em conservas, né? A vácuo, né? O a vácuo. Você pode Uhum, fazer congelar o alimento, né? Então tem também a forma de armazenar, congelar o alimento, tem a forma de você desidratar o alimento para você também armazenar o alimento, tem a forma de fermentação do alimento. Então, tudo hoje você pode armazenar, é só escolher a técnica correta, né? Então, escolhendo entendi. a técnica correta, você consegue armazenar todos os tipos de alimento. Então, porque nós temos uma variada formas de armazenar. É só saber aplicar a técnica e armazenar. Mas a mais comum é armazenar o alimento cru para você consumir. É a forma que dura mais também, né? Então, assim, o Uhum. armazenamento 5 anos, 10 anos com sal, né? E 25 anos com os absorventes de oxigênio, né? Então, assim, Isso. cru sempre Vinte vai e durar cinco mais. anos. 25 anos. Caramba. Deixa eu te falar. Você falou aí da questão da batata, né? O exemplo que a gente usou. Se fosse, vamos lá falar do macarrão, né? Vamos falar do macarrão. Como é que seria o processo, assim, básico? Você Pega a faz garrafa, sopa. higieniza. Eu tenho sopa armazenada. Tem sopa. É sopa. Você pega, vai fazer a sopa, faz a sopa armazenada aqui. A sopa tá aqui no macarrão, mesma coisa. O macarrão fica lá, o macarrão de sopinha tá lá. Você pode fazer espaguete, pode pegar o espaguete, colocar no vidro, escolher um molho e fazer lá. Menina do céu. Estrogonofe, frango. Como você come o frango? Ah, como frango. Molho de frango, frango frito, eu tenho frango com abóbora, eu tenho estrogonofe de carne, eu tenho almôndegas, eu tenho linguiça, carne seca, carne de panela, sopa, carne de porco frita, bacon frito, calabresa frita, tudo isso é armazenado. Aí tem arroz cozido, feijão, é, grão de bico, carne de soja armazenada, carne moída, cenoura cozida, batata cozida, pudim. Eu tenho pamonha, cuscuz, Meu Deus, gente, eu tô passada, sério. arroz doce, Meu Deus, canjica. Tudo isso é armazenado em potes assim, ó. gente. E assim, há algumas comidas assim, o feijão, o arroz, tudo é muito saboroso, né? Assim, nossa, que coisa horrível, né? Essa comida nojenta. E não é, tipo assim, né? É muito saboroso. Quanto mais tempo fica a conserva, né? Ali, mais saborosa fica. Então, assim, é como se fosse aquela história do vinho, né? Quanto mais velho o vinho, né? Mas Mais melhor ele é, saboroso. né? Sim, Então, o alimento bem conservado, quanto mais tempo guardado, mais saboroso fica. eu tô Entendeu? passada. O Márcio até colocou aqui, meu irmão e parceiro lá do podcast. Ele colocou, nunca imaginei que era possível armazenar tantos tipos de alimentos. Nem eu, cara. Eu juro, eu tô passada real. Não fazia ideia, minha É amiga. possível Não fazia ideia. armazenar todos os alimentos, assim. Olha, eu acho assim, eu não consigo armazenar verdura, mas aí você tem que guardar a semente, né? Verdura é uma coisa que eu não consigo armazenar, porque não tem como você é, manter a estabilidade da verdura ali, né? Não tem um conservante hoje que conserva a verdura. A verdade é essa, que se a ciência criar um conservante para conservar a verdura, né, a gente consegue armazenar ela. Tem uma pergunta minha, mas eu quero que você possa responder aqui da Cristina. O feijão na garrafa PET eu não gostei. Fica cascudo. Alguma dica? E quando, ó, primeira coisa.
Quando você for armazenar o feijão, não use a técnica que é técnica de fogo algodão, isso estraga o alimento. E você não precisa secar o feijão no forno, no sol, para guardar. Se você não fez nenhuma dessas coisas, então a dica é, quando você for usar o seu feijão, o vinagre, ele tem o poder de restaurar o alimento. Né? Então, assim, quando eu quero que o alimento volte ao gosto dele, na hora do cozimento do feijão, você coloca 2 colheres de sopa de vinagre, qualquer tipo de vinagre, na hora do cozimento. Vai Hum, restaurar o feijão, vai deixar ele com gosto normal, com a cor normal e vai cozinhar normalmente. E não fica com nenhum gosto de vinagre o seu feijão. Então, assim, é uma dica que eu sempre dou. Tinha uma irmã aqui na ala que ela tinha feijão armazenado há 20 anos. Que ela aprendeu que ela podia deixar o feijão armazenado há 20 anos. E o feijão dela não cozinhava. E ela estava desacreditada, jogando todos os feijões fora. Aí ela foi lá e eu falei para ela isso. E ela colocou as colheres de vinagre e o feijão dela cozinhou. E agora ela está usando o feijão dela. Então, assim, o vinagre, ele tem o poder de restaurar o alimento. Então, quando você está com problema de cozinhar um alimento, coloca lá uma colherzinha de vinagre, que seu alimento vai cozinhar e vai voltar aquele sabor original. entendi. Nesse caso, tem que armazenar o vinagre também. Deixa eu te perguntar, outra coisa que eu tenho agora é curiosidade minha. Como é que tu faz com a questão de espaço na tua casa? Como é que tu faz? Tipo, qual o espaço que tu tem? Como é que tu organiza isso, Cíntia? Ó, hoje eu tenho uma despensa, mas antigamente eu não tinha. Então, tipo assim, eu tinha prateleiras. Em Cuiabá, quando eu morava, eu tinha prateleiras, aquelas de ferro, que colocava no fundo de casa, que era o espaço que eu tinha, que era um espaço fresco, e colocava o armazenamento lá. Quando eu me mudei para cá, o primeiro lugar que eu comprei camas box para colocar o armazenamento, né? Então, o armazenamento era na camas box. Todas as camas eram box para colocar o armazenamento doméstico. Então, assim, mas eu já coloquei em cima do meu armário, assim, né? Em cima do armário e eu sempre tampava. Então, essa prateleira minha que era aberta, eu tampava ela também. Então, assim, existem vários lugares para você colocar o seu armazenamento. Então, você precisa olhar a estrutura da sua casa para você colocar o seu armazenamento. Então, assim, você pode colocar dentro do guarda-roupa, em cima do guarda-roupa. Você pode colocar junto do seu alimento que você consome ali, separa um espaço. A questão toda é, você precisa que seja um lugar, principalmente, que não pegue o sol, porque o sol ou a luz fixa naquele alimento estraga o alimento. Né? Então, por exemplo, assim, ó, Hum, eu vim mostrar o alimento para vocês aqui, e isso não estraga meu alimento. Mas se eu deixar esse alimento aqui, por exemplo, essa conserva aqui, na mesa aqui, amanhã o dia inteiro, essa conserva vai estragar, porque ela ficou exposta ao sol, exposta à luz. hum, Entendeu? Então, entendi. tipo assim, tem que ser um lugar que seja longe de luz, que não pode ter umidade, sabe que tem umidade, isso aqui é úmido, esse local é úmido, então não pode ter umidade, fica constantemente com água, né? Naquele movimento ali da água, não pode. E não pode ser um lugar quente, então tem que ter essa segurança só. Fora isso, pode ser em Entendi. qualquer lugar. Pode ser dentro de caixas organizadoras, pode ser dentro de Uhum. baldes, né? Sabe, você pegar o balde e colocar as garrafas PET lá dentro? Sim. Pode ser Uhum. também. Pode ser em caixa de papelão, porque também eu não posso colocar ela no chão, mas eu posso colocar em caixa de papelão. E aí Aí não, colocar, e a aí colocar no umidade, chão. se for caixa de papelão, Cíntia, a umidade que passa no papelão não atrapalha, não? Porque dependendo do lugar, pode ser que fique, entende? A umidade do chão para o papelão. Não, se você vê que aquela parte, o seu papelão tá ficando úmido, aí você tem que mudar de lugar. Entendi. Entendeu? Não pode ter umidade, nem luz Não, direta. não pode ter umidade nem luz direto. Então, assim, se você colocou o papelão no chão e ele criou umidade, muda para outro lugar. Entendeu? Perfeito, Até você achar um lugar que aquele papelão não vai ficar úmido. entendi.
entendeu? Menina do céu, gente. E aí, minha gente, vocês achavam também que era assim? Vocês imaginavam que essa quantidade de alimentos podiam ser armazenados? Porque eu tô chocada aqui. Juro a vocês. Vinagre Um- dura até o vencimento, tá bom? Tem alguns alimentos que a gente não consegue modificar a data de vencimento dele. Então, o vinagre dura até o vencimento. Mas o vinagre, normalmente, ele dura mais de um ano, né? Então, você coloca ele para armazenar e você cuidando dele para você não usar ele vencido, tá? Entendi, entendi. Então, o começo, para quem quer cuidar logo, é armazenar aquilo que você consome. Seria a dica. É Isso, isso? e aos poucos a gente não faz o armazenamento de uma vez só, porque quando você faz o armazenamento de uma vez só, você não cuida da quantidade correta, do alimento que você vai consumir ali. Então, assim, você armazena aos poucos. Então, se você. O certo é você armazenar com R$ 10. Vai lá, eu como macarrão. Vou lá comprar R$ 10 de macarrão e vou armazenar esse macarrão. Mês que vem eu vou comprar o quê? Né? Semana que vem, né? Porque é R$ 10 por semana, que é R$ 40 no mês. Semana que vem eu vou armazenar o quê? Ah, arroz. Vou lá comprar R$ 10 de arroz, R$ 10 de feijão, né? Então, assim, tem que ter um planejamento. Porque para que você vai usar seu armazenamento? Né? Então, a primeira coisa é, vou usar armazenamento para quando eu ficar sem emprego. Não, vou usar meu armazenamento para quando eu realmente precisar, faltar alguma coisa. Não, vou usar daqui um ano, vou armazenar um ano para armazenar daqui um ano para ver realmente se esse negócio de economia é verdadeiro, né? Então, Uhum. assim, você tem que ter um propósito para armazenar. Porque se você vai armazenando aleatoriamente, o que acontece? Você armazena demais e às vezes você acaba perdendo, é, gastando mais do que você precisa. Porque tem uma quantidade certa para você ter armazenado, entendeu? Você não precisa armazenar sem parar. Né? O Entendi. armazenamento, ele você armazenou ali para um ano, eu quero armazenar para um ano. Se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho um ano de comida em casa. Pronto, armazenou, tem a quantidade correta. E aí, parou de armazenar, Entendi. entendeu? Entendi. Essa quantidade correta, ela vai variar de acordo com quantas pessoas tem na família. Todas essas questões aí são levadas, né? Assim, para poder você ter. No seu curso, Cíntia, tem isso também? Tipo assim, a quantidade certa, como é que você, sei lá, E no calcula. curso eu ensino as pessoas a planejar o armazenamento doméstico. Então, Uhum. tem aula de planejamento, né? Então, assim, por que armazenar? Qual é o propósito? Né? E lá tem a quantidade. Qual é a quantidade de arroz que cada pessoa consome? Então, eu vou Entendi. armazenar a quantidade de arroz que cada pessoa consome, de feijão, de macarrão, né? De todos os alimentos. Tem a quantidade certinha lá. Perfeito. Gente, e aí, galera? Ó, tá vendo? Já foi embora a hora. É Ah muito lá, rápido. eu compro as tampas na internet. Tem na Shopping, tem no Mercado Livre, tem todo lugar. Você coloca assim, tampas para conservas. Aí tá Perfeito. lá, você compra em qualquer lugar. Mas na minha, eu não vendo as tampas, mas eu pego, da onde eu compro, eu coloco os links lá no meu Instagram, lá, se vocês quiserem dar uma olhada, tem link lá, links, aí tem lá link de tampa, tem link da panela de pressão, tem Perfeito. link das coisas que você usa para armazenar, tá? Que é de outras pessoas que revende, né? Perfeito. Perfeito. É isso, cara. Eu acho Assim, que assim. É... Hã? estou colocando em caixas, espalhando nos armários, até comprar um armário próprio, moro num AP em questão de peso. É excelente você comprar e colocando em caixas e espalhando, é. Mas acho que não, eu penso assim, o armazenamento ele não pesa tanto assim pra gente se preocupar com isso, entendeu? Na questão do apartamento. Entendi. Ou seja, assim, com pouco espaço você consegue armazenar o suficiente. Seria isso, né? Sim, porque assim, ó, vamos pensar assim, né? Se você mora num lugar pequeno, então sua família não é tão grande, certo? No Certo. mínimo de 3 pessoas ali. Então, um lugar com 3 pessoas, você não vai precisar de uma grande quantidade que vai pesar o seu apartamento, que vai prejudicar a estrutura dele. Isso não vai acontecer. Mesmo É, você isso não vai. armazenando, mesmo você armazenando água, mesmo você armazenando uma quantidade certa de comida, então não vai te atrapalhar, não. Então, não é porque você mora num lugar pequeno, mesmo se sua família for grande, tem algum espaço para você armazenar.
colocar, porque você pode colocar em caixas de papelão e pode colocar debaixo da cama, né? Você pode criar caixas, né, que vão caber debaixo da cama, onde você vai colocar o seu armazenamento doméstico ali, que não vai pegar umidade, porque debaixo da cama não tem umidade, vamos colocar assim, que vai estragar o alimento. Ai, não, na minha cidade é úmido no chão, porque eu moro no lugar sul. Então vamos pôr em cima dos armários, que em cima dos armários ali vai proteger, porque tem ali uma parte do telhado que protege, né? Então, assim, existe sim lugares para você guardar seu armazenamento. Quando você para pensar igual a ideia da cama box, né? A ideia de debaixo do sofá, né? Então você pode botar debaixo do sofá. Né? Então, tipo assim, tirar aquela parte do sofá e colocar seu armazenamento ali. Forra o chão e coloca o seu armazenamento ali. É. Ou seja, não tem desculpa. Aí, Cíntia, tu faz assim, Tô sarando aqui. geralmente, tudo certo. Geralmente você faz R$ 10 por semana, né? Isso, você escolhe o tipo de alimento, pega os R$ 10, compra e armazena. É a dica que você dá também, não é isso? Top. Ou seja, a forma Exatamente, vai ó. armazenar. Quando eu cheguei aqui, o meu desafio dos R$ 10 foi de enlatado. Então, eu armazenei enlatado durante um ano. No final do ano, eu tinha mais de 52 enlatados, que nós temos 52 semanas no ano. O ano passado, eu fiz conservas. Pegava R$ 10 e fazia conservas. Esse ano, meu foco é armazenar material de limpeza, porque eu nunca tive um grande armazenamento de material de limpeza. Então, eu tô pegando meus R$ 10 e armazenando material de limpeza. Então, é assim que eu faço o meu armazenamento. Eu nunca fui lá, comprei um carrinho e armazenei. Eu Entendi. sempre armazenei aos poucos. Aos poucos. Então, assim, quando chegar no final do ano, vou fazer uma live e vou mostrar o quanto eu tenho de material de limpeza que eu armazenei com R$ 10 toda semana. Aí vou somar. Quantos que eu gastei? R$ 10 toda semana. Vai ser R$ 520, né? 52 semanas vezes 10, R$ 520. Então, eu vou mostrar para vocês o tanto que eu armazenei com R$ 10. E eu tenho material de limpeza armazenado. Perfeito. Então, é isso que a gente tem que armazenar. Então, eu não preciso pegar os R$ 520 de uma vez e ir lá e Uhum. comprar. Eu vou armazenando aos poucos. E aí você fala assim, nossa, não faz diferença. Eu tinha separado um armário para armazenar. Não cabe mais. Vou ter que ver aonde eu vou ter que guardar o material, porque o material de limpeza tem que ser longe do armazenamento, né? Que é Uhum. material de limpeza, não pode ser parte do alimento. Então, eu vou ter que procurar um lugar na casa para colocar o material de limpeza, né? Que eu tô continuando comprando desde essa semana. Então, assim, armazenar com R$ 10 faz diferença. Pode crer que sim. É, deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta que dá tempo de responder, Cintia? Acho que não, né? Pode falar, eu respondo. Tô Pode dando falar, eu uma... respondo. Não, tava só dando uma olhada aqui na galera. Se o pessoal tinha feito alguma pergunta, mas eu acho que não. Até agora não. É, no seu curso, tá lá na bio, não é isso? Vai ter um link que vai direcionar para o curso. Fala um pouquinho para a gente, o que que a gente vai encontrar no curso. Isso, o e-book. Aqui, e-book. O e-book, ele é online, ele não é físico, assim. Eu tenho imprimido aqui, né? Porque é meu xodó, né? Então, ele é métodos e conservantes de alimento. Então, você vai aprender quais são os métodos que você armazena. Eu já falei aqui, né? Que garrafa PET, a vácuo, em conservas, na refrigeração. E ele fala sobre isso. Ele fala quais são os conservantes naturais, que é o alho, o sal, a folha de louro, que conservam o alimento a longo prazo. E por que que Uhum. o sal conserva? Tá aqui, tá no meu feed também. Coloquei lá. E aí fala qual é a quantidade correta que eu devo usar para armazenar com alho, com sal. Porque acontece muito
muitas pessoas, antigamente, elas armazenavam e elas usavam muito conservante, muito alho numa garrafa PET. Aí, quando ela ia comer ou comida, ela não conseguia comer. Porque o gosto do alho, ele realçava mais que o gosto do arroz. Então, existe Uhum, uma quantidade correta. E eu descobri qual uhum, é a quantidade correta. E aí eu usei, coloquei aqui no e-book, né? Então, tá a quantidade correta. Daí aqui no e-book, então você aprende a armazenar o passo a passo nas garrafas PET. Né? Qual que é o passo a passo? O que eu preciso para armazenar na garrafa PET? Mas eu lembro, falo. Você precisa ler. Né? As pessoas compram o e-book e elas fazem assim. Eu olhei o e-book e não aprendi nada. Eu falei, mas se olhar, você não vai aprender. Você tem que ler. Tem que pegar ele todinho e ler ele, porque ele ensina. Desde a introdução aqui, ele ensina até a última página, ele ensina como você deve armazenar. Né? Até na conclusão ele está ensinando, tem uma explicação ali. Então a gente precisa ler para aprender. Então, se você lê ele, você aprende. Tem alunas que nunca tiveram contato com armazenamento, elas leram o e-book e elas aprenderam a armazenar com o e-book, né? perfeito. E o curso é um curso que é um curso completo sobre armazenamento doméstico. Então você vai aprender o que é armazenamento, economia doméstica, vai aprender a planejar o seu armazenamento. Aí você vai aprender como é que faz armazenamento em garrafa PET, com seladora, vai aprender a fazer as conservas, vai aprender a armazenar a vácuo. Então, assim, aprende tudo, a higienizar as garrafas, tudo que você precisa aprender sobre armazenamento, tá lá. E o curso, ele é adicionado aulas novas uma vez por mês. E além do curso, tem o Instagram das alunas, né? Que lá no Instagram das alunas eu faço live uma vez por mês para tirar as dúvidas. Por exemplo, esse mês, as dúvidas das alunas eram: Cíntia, eu faço armazenamento a vácuo e perde o meu a vácuo. Ó, esse armazenamento eu fiz 24/10/2022, ó. O a vácuo tá perfeito. E olha que eu levo para lá, levo para cá, e é uma farinha. Aí ninguém consegue deixar o a vácuo na farinha. Tá aqui o a vácuo na farinha, de um fubá. Perfeito. Uhum, Ensinei as alunas nos mínimos detalhes. Tem aula no curso? Tem aula, mas são aulas gravadas, eu não estou lá ao vivo. E aí você está uhum, lá vendo a minha aula, você fala, nossa, mas você não tirou a minha dúvida. Aí a gente faz live para tirar a dúvida das alunas, né? perfeito. Para ajudar elas. Aí, por exemplo, assim, se eu faço uma live no meu canal para as alunos, para todo mundo geral, essa live vai ficar salva lá no Instagram das alunas, né? Então, todas as minhas lives que eu faço sozinha, que eu faço dentro do meu canal, eu salvo lá para as alunas. Então, é exclusivo das alunas. Então, tipo assim, todo o conhecimento que eu passo a mais na live, né? Que é na live eu entrego muitas coisas, as pessoas perguntam e eu respondo mesmo, tá lá também. Então, lá é um conhecimento a mais, Entendi. né? E todo mundo que compra ou e-book ou curso fica dentro desse Instagram secreto. E aí tem o Telegram, que é o Telegram das alunas, que as alunas trocam experiência entre elas, né? Então, aquela assim, hoje eu não consigo responder a pergunta de uma aluna. E a aluna vai lá no Telegram e fala assim, gente, alguém sabe sobre esse assunto? Aí é lógico que todo mundo responde, né? Então, com experiências lá também. Então, tem Uhum, esses dois canais ainda. perfeito. Perfeito. E o Muito top. Então, pessoal, link tá na bio, lá tá na bio. das rainhas. Eu vi que tá. Perfeito. Gente, olha só. São 19 horas, a gente vai encerrar nossa live. E eu quero agradecer a todo mundo que esteve por aqui. É, enfim, acho que a gente conseguiu responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. É, e aí, ó, convido vocês a irem no perfil lá da Rainha do Armazenamento, da Cíntia. Clica lá para conhecer, né, o e-book, o curso. Faz, porque eu acho que, de fato, armazenar. A gente já vinha discutindo isso, sabe, sentindo os bastidores assim, com a família mesmo, né? Com os amigos, a gente sempre entrava esse assunto do armazenamento, mas ninguém sai do canto, né? Fica só naquele negócio, conversa aqui, conversa ali, mas ninguém faz nada. E eu acho que está na hora realmente da gente, né, despertar para isso,
é como você falou, não precisa acreditar, né, que o fim do mundo, sei lá, essas coisas aí, mas só o fato de poder compartilhar esse alimento com alguém que precisa, de poder usar esse alimento quando você tiver necessidade, já é um grande motivo para começar, né? Então, assim, foi muito top, cara, a live. Muito obrigado, Cíntia, pela tua contribuição aqui. Obrigado de verdade aí por ter, né, dispensado esse tempo precioso de uma mulher aí com tanto compromisso, com 4 filhos. Enfim, muito obrigado de coração, tá, minha amiga? Um Obrigada abraço pelo para você. convite. Quando quiser de novo, a gente aparece aí, porque é uma coisa que é uma missão para mim, fazer com que o máximo de famílias façam seu armazenamento doméstico, Top, para que top. as pessoas realmente se sintam seguras, que elas economizem, que a gente tem que aprender a economizar, que não é uma cultura nossa, né, do brasileiro economizar, né? É E a gastar, gente né? Só gastar. só gastar. E a gente consegue sim economizar através do armazenamento doméstico. Top. Muito obrigado, gratidão a todo mundo, a você especialmente, Cíntia, obrigado mesmo, tá? Tá? Pessoal, valeu mesmo. Tenham todos uma boa noite e a gente vai se encontrando por aqui, tá? Quem não assistiu, vai estar lá depois no YouTube, essa live, e eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Obrigado, viu? Um cheiro para você, um Tchau, beijo em toda a tchau. família. Até mais. Tchau, Obrigada. galera!